Olá, pessoal, tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos à semana da Jornada do Investidor Inteligente. Pois é, serão 4 aulas, começando hoje, dia 26, até o dia 29. E eu peço aí a colaboração de vocês para que assistam todas as aulas, pois vai ser como se fosse um quebra-cabeça. A última peça vai se juntar lá no dia 29, onde a gente vai fazer algumas conexões aqui dos conteúdos, né, para agregar o maior valor para vocês possível e, obviamente, seguindo aí a jornada do investidor, seguindo passo a passo os degraus, automaticamente lá no último dia as aulas vão se encaixar e tudo vai fazer sentido para você se transformar aí num investidor inteligente, num investidor de sucesso, um investidor diferenciado, tá ok? Nós vamos falar hoje dos principais erros, hoje a aula, na verdade, de hoje, nós vamos falar dos principais erros que os investidores iniciantes cometem. E eu tenho uma notícia já muito boa aqui para vocês, né? Vocês não vão precisar estar começando ou estar aprendendo com os seus erros. Vocês podem aprender com os meus. Pois é, infelizmente eu cometi alguns deles, tá? Que aí me impediram de ter um sucesso de uma forma mais rápida, mas tudo isso que eu aprendi, eu vou evitar que isso aconteça aí na jornada de vocês. Então, me sigam aqui que eu tenho um compromisso muito grande para passar algo transformador, de muito valor aí para vocês nessas 4 aulas, nesses 4 dias que nós passaremos aqui juntos, tá ok? Vou aproveitar para dar um recado aqui. Recado não, fazer uma apresentação breve para quem ainda não segue lá o meu perfil ou os meus perfis nas redes sociais. Meu nome é Ricardo Campos, eu sou formado em Direito, eu sou também pós-graduado em Educação Financeira, tudo a ver, né? Mas eu vou contar ao longo aí dessa nossa jornada o porquê dessas escolhas, né, para vocês. E eu também sou autor do e-book As 5 maneiras de você atingir os seus primeiros R$ 1.000 em renda passiva. Eu também sou coautor do livro Investindo na Prática. Nesse livro, a minha parte é falar sobre dólar e ouro, como investir na prática nesses dois ativos, tá? Outra coisa aí que é bacana eu estar passando para vocês é que eu sou um especialista em investimento certificado pela Ambima. Eles têm uma certificação lá que chama CEA, né? Então, eu sou certificado pela Ambima como especialista em investimentos, né? Alguns conhecem aí como consultor de valores imobiliários, mas é mais conhecido no mercado como consultor de investimentos. Por que consultor de valores imobiliários, né? É a denominação aí da Ambima, mas eu também tenho uma habilitação para poder estar atuando como consultor aí no mercado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, tá? Vale a pena aí comentar com vocês, porque pouca gente no mercado, principalmente aí no YouTube, nas redes sociais, acabam falando muito, dando muitas indicações aí de ativos, e na verdade, infelizmente, aí eu posso falar com todas as letras que mais de 80% deles não tem certificação alguma, não tem autoridade nenhuma para falar do assunto. Não estou desmerecendo e também nem querendo me valorizar, mas é importante porque essa certificação me habilita a estar podendo indicar para vocês um ativo, né? Então, é um diferencial e eu sugiro que sempre vocês procurem aí pessoas que tenham capacitação. Às vezes a pessoa nem precisa ter a certificação, né? Mas ela precisa ter capacitação no que ela fala e também não incorrer em nenhuma infração, né, nas regras da CVM, na indicação de algo que ela não pode fazer, tá bom? Então, eu só estou citando aqui porque eu acho importante dar essa breve contextualizada para vocês aí, junto à minha apresentação. Assim, é um momento importante que eu também gosto de falar nessas jornadas, nessas semanas aí que a gente faz de aulas, e que vai ser algo inovador aí, agregador na vida de vocês, melhor dizendo, é que muita gente me pergunta, Ricardo, isso é para mim? É o meu momento? A jornada do investidor inteligente é para mim? E eu costumo dizer assim,
sim, eu tenho certeza que é para você que está aí do outro lado me assistindo agora. Por quê? É para você que tem pouco tempo, é para você que vai começar a investir com pouco dinheiro, é para você que já investe e quer potencializar os seus resultados, porque aqui a gente vai trazer nessa semana, nesses 4 dias, vários métodos para vocês de maneira muito simplificada para vocês obterem sucesso, tá? Então, é para você que quer descobrir várias maneiras de como você ter renda passiva, para você que quer começar a investir como pouco valor, como eu já bem disse, para você que quer ter uma liberdade geográfica, para você que quer passar mais tempo com a família e ter uma liberdade de tempo, buscar a sua liberdade financeira, para você que quer antecipar a sua aposentadoria, para você que não quer depender do INSS para poder se aposentar, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Hoje já é no mínimo 65 anos e 35 anos de trabalho. Vocês vão ver aqui que tem várias formas de a gente potencializar o nosso resultado e não depender aí do nosso governo, tá? Então eu digo com todas as letras aí, é para você sim, tá bom? Dando complemento aqui aos nossos conteúdos, antes de começar a parte técnica, sempre uma história legal que eu gosto de dividir aqui com vocês é que a primeira vez que eu comecei a investir foi lá em 2007, mais ou menos aí uns 15, 16 anos, e infelizmente, como eu comentei para você agora há pouco, eu cometi alguns erros aí cruciais na minha jornada do investidor. Até por isso que eu trago isso aqui para vocês evitarem alguns erros que eu cometi e eu vou passar aqui para vocês com todas as letras, né? Um deles foi fazer esse investimento em 2007 em um fundo de ações, onde eu até estudei sobre o assunto, até estudei sobre o fundo, procurei na época até um especialista para eu investir nesse ativo, porém eu não me cerquei de todos os outros fatores que envolvem a jornada de um investidor, né? A jornada do investidor inteligente. De fato, eu não me cerquei. Eu acabei só focando ali na questão técnica e não pensei na parte mental, não pensei na base, na estrutura, no alicerce que eu tinha que formar antes de eu começar a investir. E eu acabei começando a investir, apliquei uma boa de uma quantia, uma premiação que eu tinha ganho na época, e, infelizmente, alguns meses depois, nós tivemos uma crise aí no mundo, em 2008, foi a crise do subprime nos Estados Unidos, foi a crise imobiliária, e, infelizmente, como eu tinha aplicado em ativos voláteis, sem qualquer base, sem qualquer estrutura, sem qualquer alicerce, infelizmente, a volatilidade daquele ano fez meu dinheiro se desvalorizar aí cerca de 50%. E o pior, eu tive uma questão aí de urgência, onde eu fui obrigado a sacar o dinheiro. E aí, infelizmente, eu tive uma perda aí absurda. E essa perda acabou aí me causando uma grande desilusão, onde quase eu acabei desistindo desse meu propósito, desse meu sentido de vida, desse meu sonho. Onde alguns anos depois aí eu tive uma transformação, algo que eu posso dizer aí como transformador de fato na minha vida, né? Então, se eu tivesse tomado a decisão aí de parar, eu ia ter perdido aí várias conquistas que eu obtive em meio a esse mundo que é enorme. E se você fizer tudo com gerenciamento de risco, com todas as cautelas, com todas as estratégias, seguindo passo a passo, é muito difícil você ter insucesso. Eu não vou falar impossível, porque na vida é complicado a gente usar alguns tipos de palavras, né? Mas certamente você vai obter muito sucesso nesse mundo amplo dos investimentos, tá? Outra história aqui que eu quero dividir com vocês é que em 2022, na verdade, esse ano, em meados ali de março, eu decidi, de uma vez por todas, me dedicar 100% a esse mundo aqui que é o meu propósito. Algo que gerou uma transformação na minha vida e eu busco também fazer isso na vida de vocês, perfeito? Eu já vinha atuando há mais de 5 anos, né, estudando, tirando certificações, fazendo trabalhos paralelos aí de consultoria, ajudando muita gente a investir, mas como eu mencionei, esse ano eu tomei uma decisão radical. Depois de 22 anos trabalhando como CLT, numa grande seguradora, numa empresa excelente, onde eu tinha um ótimo salário, excelentes premiações, benefícios.
onde poderia me trazer aí uma estabilidade para mim, para minha família, o resto da vida, com certeza. Mas eu decidi ir atrás dos meus sonhos, principalmente atrás dos meus propósitos, para passar para vocês um pouco deste impacto que eu tive na minha vida, um pouco dessa transformação que eu pude causar na minha vida e dos meus familiares através do mundo dos investimentos, né? Entrando nesse campo que é muito amplo, com toda a segurança, com toda a transformação que ele pode te trazer, eu decidi, de uma vez por todas, sair aí do mundo corporativo, do mundo CLT, e, de fato, também tentar causar essa transformação e esse impacto aí na vida de vocês. Então, para causar aí impacto na vida de vocês, né, vamos aproveitar em relação aos erros aí que eu cometi, que vocês não vão precisar cometer. Vocês vão aprender com os meus erros aí, não com o de vocês, né? Eu vou pedir licença para a gente poder estar entrando aqui na parte técnica do conteúdo e eu vou estar compartilhando aqui a tela agora com vocês, tá ok? Só, então a gente vai falar aqui, ó, dos 4 principais erros que os investidores cometem ao iniciar no mundo dos investimentos. Ou seja, para essa jornada, para você ser um investidor ali inteligente, ser um investidor de sucesso, a gente vai iniciar aqui os degraus pelo primeiro erro crasso aí, vamos dizer assim, que eu também cometi, esse é um deles, tá? E que os investidores cometem, que é classificar a poupança como um investimento, tá? Muita gente me pergunta, mas poupança não é investimento? Assim, a gente tem algumas crenças, a gente foi criado, né, na verdade, sempre tendo a informação da nossa família, dos nossos amigos, do pessoal mais antigo, né? Para a gente poupar, colocar dinheiro na poupança. Então, é uma grande parcela aí, gigantesca ainda da população, mais de 60% ainda, quando fala de investimento, acaba investindo só na poupança. E aí parece uma redundância, né? Ou parece uma contraposição em cima do que eu estou dizendo, mas investindo na poupança, pois é um hábito que a gente criou, né? A gente chama a poupança de investimento, mas eu vou explicar aqui para você por que que não é, tá? Hoje, para você ter uma ideia, a nossa taxa Selic, ela está a 13,75 ao ano, tá? Toda vez, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, tá? Que o Banco Central aí, que o nosso país utiliza para medir aí a nossa taxa de juros, o nosso preço do dinheiro, tá ok? Ou seja, todas as vezes que a nossa taxa Selic superar 8,5%, a poupança automaticamente vai ter um rendimento anual de somente 6%. Veja, nós estamos falando 13,75% da taxa Selic, frente a uma poupança de 6% ao ano. Nós estamos falando aí basicamente na metade do valor, que na verdade é 6,15% que rende ao ano, tal, mas eu estou arredondando aqui para vocês. Então chega a dar mais ou menos metade do valor da taxa de juros, da nossa taxa Selic. Hoje, falando no mês aqui de setembro, nós temos uma inflação dos últimos 12 meses próximo à casa de 10%. Nesses últimos 2 meses aí caiu um pouquinho, né? Mas a gente está variando nos últimos 12 meses aí muito próximo aos 10%. Ou seja, se eu tenho uma inflação de 10% e um rendimento na poupança de 6%, vocês concordam comigo que eu não estou tendo um rendimento real? Eu tenho um rendimento nominal de 6%. Mas quando eu faço um cálculo de ganho real, eu estou perdendo para a inflação. Meu dinheiro está sendo corroído, está sendo perdido para a inflação. Você concorda? Se eu tenho uma inflação de 10% e eu tenho um rendimento de 6%, eu não estou tendo um ganho real. Perfeito? Então, quando as pessoas calculam, quando você vê no mercado financeiro, em vários locais, as pessoas fazendo os cálculos, quanto rendeu, é sempre importante você se atentar. Eles estão falando de um rendimento real
ou de um rendimento nominal? Porque falar que teve 6% de rendimento no ano parece até bonito, desde que a gente não tivesse uma inflação maior. Então, o seu dinheiro, na verdade, quando você investe na poupança, você está perdendo dinheiro, né? É fácil você observar nesse ano, com a inflação que a gente teve nos últimos meses, sem contar agora os dois últimos, né? Mas os anteriores, onde a gente ia no posto de gasolina, no outro dia a gente ia e aumentava. A gente ia no mercado uma semana, na outra as coisas aumentavam. Ou seja, o seu dinheiro está sendo corroído pela inflação. E se você não tem um rendimento nominal, ou melhor dizendo, real, maior do que o índice de inflação, você vai estar perdendo, tá? Hoje o nosso índice de inflação aí medido pelo país é o IPCA, tá? É o índice de preço ao consumidor amplo, tá? É o índice aí que a gente utiliza no Brasil e é o comparativo que eu estou fazendo aqui para você ter entendimento em relação à poupança. Então, para frisar esse primeiro erro aí crasso que a gente comete, deixar o dinheiro na poupança só não é pior do que deixar ele embaixo do colchão. Porque pelo menos na poupança, mesmo que você perca para a inflação, você ainda tem um certo tipo de rendimento. Deixando embaixo do colchão, você vai estar de fato ali guardando. Eu costumo dizer que deixar dinheiro na poupança é guardar, porque você perde, você queima o seu dinheiro e você entendeu em relação ao que acabei de te comentar, né? Então ali eu fiz uma pergunta, né, no final, poupar ou investir? Não temos dúvida, né? Se eu estou poupando, eu não estou investindo, eu estou guardando. Se eu estou investindo, eu estou rentabilizando o meu capital. E você vai entender aqui nessas aulas que eu vou passar, nessa jornada que nós estaremos junto aí até o dia 29, que a gente tem vários métodos de investimento que a gente consegue com toda a segurança um rendimento de no mínimo o dobro da poupança. Quiçá valores muito maiores quando a gente começa a aprender a ter um entendimento melhor, a gente pode buscar resultados aí muito superiores até do dobro que eu comentei agora. O dobro é algo que eu comento porque é com toda segurança e eu vou explicar melhor para vocês aqui no decorrer dessa própria aula e das próximas também, você vai entender o porquê que eu estou falando que tem investimentos com exatamente a mesma segurança da poupança que rende o dobro. Ou seja, não tem motivo para você não fazer essa transição e se transformar em um investidor inteligente. Concorda comigo? Tá? Gente, vamos para o segundo erro crucial aí que os investidores cometem, né? Eu vou mencionar ele aqui, ó, e ele é muito importante, e eu também cometi esse erro lá no começo, tá? Eu não tinha um planejamento. Eu comecei a investir sem ter um planejamento, perfeito? Eu comecei a investir e não tinha objetivo nenhum. Eu simplesmente estudei o ativo, analisei a parte técnica, até procurei alguém que tivesse conhecimento a respeito, mas eu não me cerquei dos objetivos, né? Para quando você começa um investimento, seja ele de curto, de médio ou de longo prazo, você tem que ter um objetivo, tem que ter um tempo estimado e tem que ter o valor do aporte que está atrelado ao dinheiro, né? Nessa parte aqui, ó, eu menciono para você por que eu quero investir, que está relacionado ao meu objetivo. Então, eu vou contextualizar aqui para você. Vamos se dizer que você quer comprar um carro daqui a um ano, né? E esse carro custa aí, para qualquer chute aqui, tá? R$ 100.000. O carro tá bem caro ultimamente, né? É algo que valorizou aí até demais, né? Carro usado, carros novos, mas enfim, isso muito por conta da inflação e falta aí de alguns semicondutores, alguns materiais importantes. Aí a escassez também levou a esses preços exorbitantes aí que está o carro. Mas vamos dizer que você queira comprar um carro aí de R$ 100.000 ou trocar de carro e tal, e que você não tenha nada. Fazendo uma conta aqui por cima, você teria que investir mais ou menos aí R$ 8.500 por mês durante um ano, né, para alcançar esses R$ 100.000. Aí você analisa, pô, esse objetivo que eu tenho de trocar de carro em um ano é legal? Oh, maravilha, né? Um objetivo de curto prazo, né? O tempo, trocar de carro, objetivo legal. O tempo, um ano. Será que ele está coerente?
com esse objetivo que eu tenho? Porque qual é o dinheiro que eu posso aportar mensalmente para eu atingir esse objetivo? Aqui, na verdade, gente, nós estamos falando de uma tríade. Isso aqui é chamado da tríade dos investimentos: objetivo, tempo e dinheiro. Por que que eu quero investir? Em quanto tempo eu quero investir? E qual o valor que eu devo aplicar mensalmente para eu atingir esse objetivo? Não é fácil para qualquer um que esteja aí do outro lado, eu imagino, fazer uma aplicação de R$ 8.500 ao mês. Em média, tá, gente? Estou fazendo um cálculo aqui específico, mais ou menos. 8.500, R$ 9.000 que seja, por mês. Então, se esse for um valor, uma quantia muito alta nesse momento para você, o que que você vai precisar adequar da tríade? Talvez o tempo ou o próprio valor. Se você não pode, vamos dizer que você possa só aplicar R$ 5.000 ao mês. Você concorda comigo que é praticamente metade, ou um pouquinho mais que a metade ali do valor sugerido para você atingir seu objetivo em um ano? Ou seja, então para você fazer um investimento racional, um planejamento racional, você teria que jogar para 2 anos. Ou 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses. Na verdade, aqui o que importa é você entender a estrutura, né? A gente não está fazendo aqui nesse primeiro momento cálculos exatos, mas é só para você ter em mente que para você ter um objetivo, ele tem que estar atrelado ao tempo e ao aporte. Então, vocês entenderam? Vou comprar um carro. Em um ano, de 100 mil, aportando esse valor, é muito apertado? Opa, então vamos mudar, vamos melhorar e aperfeiçoar esse objetivo. Eu tenho que aumentar o tempo, né? Já que eu não posso fazer aquele aporte de 8.500, posso fazer de 5 mil, ou de 4 mil, ou de 3 mil, ali você vai adequando o tempo a essa realidade do aporte que você pode fazer. Agora, se você falar, pô, eu posso aportar 20 mil, não os 8,5 mais ou menos, ou 16, para a gente fazer uma conta mais próxima, 17, né, que dá o dobro aí de 8,5, ou seja, aí você não precisaria mais de um ano, esse objetivo de curto prazo poderia se reduzir na tríade relacionado ao tempo e manter ali o objetivo, manter o valor, só que agora dobrando, porque você tem essa condição nesse momento, e diminuindo na metade o tempo para você atingir esse objetivo de curto prazo. E, gente, eu sugiro que vocês tenham pelo menos sempre 3 objetivos quando vocês vão começar a investir. Objetivo de curto, de médio e de longo prazo. É muito importante, tá? Não fique preso só a objetivos de curto prazo ou de longuíssimo prazo. Faça uma estratégia, separe uma quantia para cada um deles e, obviamente, se você está começando, também não tem problema, começa com um deles, mas é importante você fazer, eu mesmo faço sempre objetivos visando o médio, longo e o curto prazo, tá? E aí eu destino a quantia necessária para cada um deles. Ou seja, esse foi um erro crasso que eu cometi. Eu não tive essa base, eu investi por investir. Quando a gente faz isso, a gente entra no mercado, quando a gente não tem objetivo, não calcula tempo, não tem essa estrutura, fatalmente a gente vai começar como um investidor de insucesso. A gente não vai se subir os degraus ali da jornada do investidor de uma forma correta, tá bom? Vamos passar aqui agora para o terceiro erro e também muito importante. E, gente, infelizmente, eu também cometi algum desses erros aqui, tá? No meio dessa jornada. Não todas as palavras, né, que são mais relacionadas a comportamento e a mentalidade, a jornada do investidor de sucesso ou do investidor inteligente, vocês vão ouvir muito falar que 80% está atrelado ao seu comportamento, à sua mentalidade. É isso que vai fazer você ser um investidor de sucesso, um investidor diferenciado, um investidor inteligente. Ou seja, são 3 palavras que pode arruinar a sua vida, né? Essa sua estratégia ou essa sua jornada, que é primeiro que eu vou comentar, ganância, tá? Hoje nós estamos cercados de promessas hoje no YouTube, no Instagram, até em várias redes sociais, de pessoas, infelizmente, fazendo esquema de pirâmides, prometendo valores aí de rendimentos exorbitantes, muito fora do padrão do mercado.
Então, tudo que é demais, vocês precisam desconfiar. E se você for uma pessoa que vai entrar para o mundo de investimento e você for aquela pessoa que vai ter ganância, achar que existe uma fórmula mágica que você consegue antecipar a sua liberdade financeira ali em meses, em dias, ou que seja, de repente, uma pessoa que está muito no começo, achar que em 1 ou 2 anos ela vai se tornar milionária, gente, vocês vão estar incorrendo em um grande erro, tá? Existem rentabilidades maravilhosas no mundo dos investimentos, nesse mercado. Porém, você tem que ter bastante conhecimento, bastante cautela, você tem que ter um alicerce, você tem que ter um grande suporte para você fazer esses investimentos, né, buscando um resultado maior. E sabendo que, obviamente, você vai correr um certo tipo de risco, porque está atrelado uma coisa à outra. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Não dá para tirar uma coisa da outra, né? Por isso que você tem que fazer um gerenciamento adequado e estar sempre acompanhado de bons profissionais ou até mesmo fazer o que vocês estão fazendo aqui, investir em vocês, investir no tempo, na verdade, né? Em conhecimento para poder tomar as decisões mais certas possíveis nos momentos mais adequados, tá? Então, gente, vamos esquecer da ganância nesse mundo, tá? É uma palavra aí que vai te derrubar. Outra palavra é o medo, né? Se você for uma pessoa hoje que tenha medo, isso fazendo, atrelando essa palavra ao mundo aqui dos investimentos, não ao seu cotidiano, né? Porque o medo às vezes nos protege, né? E aqui também, em certa ocasião também, né? Mas eu vou usar ela com uma conotação de insucesso, porque se você hoje está na poupança, que rende 6% ao ano, e tem um ativo que pode render o dobro para você, exatamente com a mesma segurança, por que que eu vou investir onde eu vou ter uma rentabilidade de 50% do valor? Se você está emprestando hoje o seu dinheiro para o banco, que é o que você faz quando deixa ele na poupança, e você pode emprestar para esse mesmo banco em um título diferente, para um CDB, um certificado de depósito bancário, ou uma LCI, uma LCA, uma debênture de alguma empresa, ou até emprestando o seu dinheiro para o governo, que são os títulos do Tesouro Direto, você pode estar rentabilizando o dobro do que você tem na poupança com a mesma segurança, tá? Inclusive, nos títulos privados, a gente tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai te dar esse respaldo e eu vou falar mais dele aí no decorrer das aulas, tá bom? Então, o medo vai te paralisar. Se você não sair da poupança que você tem medo, você vai paralisar e vai perder dinheiro, né? Então, você vai ter insucesso. Então, é mental. Você precisa ter coragem, você precisa fazer o que você está fazendo aqui, está despendendo o seu tempo para conhecimento, para perder o medo e rentabilizar aí no mínimo o dobro com a mesma segurança, ok? E a última palavra é impaciência, né? Nesse mercado, dependendo da estratégia que você tem, dos objetivos que você tem que sempre atrelar ele à paciência, né? Você tem que estar ciente que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro, de uma hora para outra, né? Você traça a sua estratégia, você determina o seu tempo e, com certeza, determinando o tempo, fazendo a gestão de risco, o seu objetivo vai ser alcançado com aquela paciência que você precisa ter. Agora, se você for uma pessoa impaciente, começar a trocar os ativos, a falar, esse mês ela não gerou o resultado que eu queria, nesse segundo mês também não, trocar, comprar um outro ativo, colocar em outra coisa, ou até recuar, você sendo impaciente, você não vai estar classificado, vamos dizer assim, para ter o diploma do investidor inteligente, né? Por quê? Essa impaciência aí vai te gerar esse problema gigantesco aí no mundo dos investimentos. Partindo aqui, pessoal, para o quarto e último erro de hoje, né, que a gente decidiu trazer aqui e falar com vocês, e talvez esse aqui, eu vou dizer que na verdade não tem o mais importante, tá? Todos os erros aqui vão te fazer de alguma forma ter um insucesso. E se você seguir aqui esse checklist, esse passo a passo de como você começar a investir, você vai ter uma base formada. Mas esse erro aqui também ele é muito importante, porque é o erro da pessoa não seguir todo esse fluxo das etapas anteriores que eu te falei. E quando a pessoa ela decide entrar para o mundo do investimento, sair ali daquele cotidiano
de investir na poupança e só no banco dele, onde cobra taxas altas, onde às vezes ali tem um conflito de interesse, onde os gerentes vão estar querendo, com todo o meu respeito, mas querendo, muitos deles querendo só pensando em bater meta e não pensando nos seus objetivos, nos seus resultados. E quando ela vem para fazer uma opção de escolher uma corretora, ela já também começa errado esse fluxo, porque ela não escolhe uma corretora de uma forma correta. Ela não analisa as opções que ela tem atrelada ao perfil dela. Ela não identifica a usabilidade daquela plataforma, ela não verifica quais são as taxas e tarifas que elas vão ter, quais as opções de produtos que eu vou ter. Esse ponto ele é tão importante que no meu e-book, né, as 5 maneiras de você atingir os seus primeiros R$ 1.000 em renda passiva, eu, inclusive, quando eu falo da parte de corretora, eu deixo um link para você clicar em várias delas para ser direcionado direto para o site, para você entender um monte da dinâmica dessa corretora, ver se de fato ela se enquadra no seu perfil. Ou seja, você precisa seguir todo o fluxo anterior que eu te falei, e obviamente, quando você tomar a decisão, você perdeu o medo e falou, vou ser um investidor inteligente, investidor de sucesso, comecei a investir, abrir conta na corretora, eu tenho que escolher a corretora correta, aquela que encaixa para mim. E vão ter várias, tá, gente? Eu vou falar para vocês isso aí também com muito mais calma. Eu até citei, né? Eu menciono muito isso no meu e-book. Inclusive, eu tenho uma mentoria. As pessoas que participam dessa minha mentoria aí, eu concedo esse e-book até para poder formar de uma melhor maneira essa base do investidor aí, iniciante e evitar alguns tipos de erro que a gente comentou aqui, né? E após a abertura dessa sua conta, a definição dessa corretora que você fez, é preciso que logo em sequência você responda um questionário que ele vai estar lá qualificado como o API, que é a avaliação de perfil de investidor, né? Em algumas casas aí, algumas corretoras vai estar chamando de suitability. Suitability é uma tradução aí, se você for fazer para o português, de adequação. Nada mais é do que adequar o seu perfil, né, aos mundos de investimentos. Nada mais é do que adequar o seu perfil de investidor, né, naquela plataforma para que seja selecionado e sugerido para vocês, ou até que você possa escolher de fato os produtos que são mais adequados a esse seu perfil, né? E a gente tem aí alguns tipos de perfil. Nós temos aí o perfil conservador, moderado e o perfil agressivo, tá? O conservador, para dar uma breve explanação aí para vocês, né? Geralmente são esses três que as casas praticam, algumas praticam mais, 4 ou até algumas muito mais que isso, mas o tradicional que você vai ver no mercado são esses três: conservador, moderado e agressivo. Conservador é aquela pessoa é, que ainda tem receio, né, de arriscar, de investir em alguns outros produtos, mesmo em detrimento dela sabendo que ela não vai receber uma rentabilidade tão alta, ela prefere mais aquele campo da segurança. O moderado é aquele que tem um pé na segurança e um pezinho ali já na renda variável, buscando algo de maior rentabilidade, então ele fica nesse meio termo. E o agressivo, que também em algumas casas são chamado de arrojado, já é aquela pessoa que busca maiores retornos em detrimento, sabendo que ela pode ter uma maior perda, né? Foi como eu falei, né? Não tem como desconectar uma coisa da outra. São algo ali totalmente conexo. Se você busca um maior resultado, se você procura um maior retorno, automaticamente você vai ter um maior risco. Obviamente que dá para casar melhor essa conta, né? Deixa eu até refazer essa palavra, né? Se você tem a pretensão de correr mais risco, é porque você está no anseio de obter um melhor resultado. Porque não faz sentido você querer correr algum tipo de risco nos investimentos, investir em renda variável, fundos de investimentos de ações, criptomoedas, ativos que são voláteis, né, onde você está correndo algum certo risco, se você não tem a pretensão de buscar um maior resultado, um melhor resultado, né? Se eu corro mais risco, eu quero mais resultado. Se eu corro menos risco, automaticamente eu vou ter, automaticamente não, é mais normal que eu tenha um resultado menor. Mas dá para fazer algumas equações
onde com muito conhecimento, com auxílio de profissional, onde você busque bem menos riscos e tenha melhores resultados, né? Mas é uma equação que variavelmente você vai encontrar em todos os locais. Se você quer correr mais risco, obviamente você também vai estar correndo, né, a possibilidade de obter maiores resultados. Perfeito? Então, se você não fizer essa equação, você não vai estar se adequando ou se preparando aí para ser um investidor inteligente, um investidor de sucesso. Muito importante, tá, gente? Vocês terem essas quatro eventuais falhas aí que os investidores iniciantes cometem para você marcar, tomem nota, né? De tudo que eu falei aqui, da importância que é você formar toda essa base para você começar com o pé direito, tá? Muito importante mesmo. Então, pessoal, eu vou estar pedindo licença aí mais uma vez para vocês. Eu vou estar voltando aqui a tela para mim. E aí, galera, gostaram? O que vocês me dizem aí dessa primeira aula aí da jornada do investidor inteligente? Conteúdos bacana, né? Uma boa base, um bom alicerce aí dos quatro principais erros que você não pode cometer para ser um investidor inteligente, para ser um investidor de sucesso, né? Mais um recadinho aí que eu quero dar para vocês. Se vocês gostaram aí dessa primeira aula, por favor, hein? Não percam a de amanhã, a de quarta e principalmente a de quinta, que é aí a chave da conexão, né? A peça, a última pecinha ali do quebra-cabeça, para a gente formatar algo aí com bastante conexão, com bastante absorção para os seus entendimentos dessa jornada do investidor inteligente, tá ok? Ou seja, vocês não podem ficar de fora aí das próximas, tá bom? Eu vou pedir aí mais um favor para vocês. Na verdade, primeiro até fazer um agradecimento. Antes disso, né, lembrar que essas aulas só ficam disponíveis para vocês até o dia 30, tá? E quero agradecer muito aqui quem chegou até o final dessa primeira aula aqui comigo, tá? E pedir aí para quem não me segue ainda, me sigam nas redes sociais, tá? E, por favor, façam parte aí dos nossos grupos de WhatsApp. A gente vai disponibilizar alguns materiais aí dessa jornada para vocês, em PDF, um material legal aí para vocês poderem fixar bastante essas regrinhas aí que eu passei e as próximas que vão vir. E vocês estando ali no WhatsApp, a gente vai passar mais alguns materiais de conteúdo, algumas informações valiosas para poder estar agregando aí com vocês, tá? Pessoal, fui, vejo vocês até amanhã. Grande abraço. Tchau.